Qual tema que o Senhor me dá? Qual o tema que o Senhor me dá para essa ministração? Aí o Senhor colocou no meu coração um chamado. Você pode dizer: eu tenho um chamado, louvado seja o nome. Todos nós temos um chamado. O chamado, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, a partir do verso 12 ao verso 25, vamos fazer uma leitura rápida para que nós possamos entrar na mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, da além do Jordão, da Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregoar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, chamados Pedro e André, os quais lançavam a rede ao mar. Repita comigo: aos quais lançavam a rede ao mar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ajudar o pregador, que o pregador não prega nada. Se vocês não ajudar, não vai adiantar nada. Então, de novo, a parte B do versículo 18: os quais lançavam ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então ele, deixando logo a rede, e foram, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando a rede. Vamos repetir o verso, a parte B, que fala de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, porque o Senhor não chama nenhum desempregado, Ele chama aquele que está trabalhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos repetir a parte que diz: consertando as redes. 1, 2, 3. Consertando as redes. E eu acho que eu estou sozinho nessa mensagem. Senhor, tenha misericórdia. Mais uma vez. 1, 2, 3. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam e cometido de várias enfermidades e tormento, os endemoniados e os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês quiserem ficar com a Bíblia aberta, vou citar alguns heróis da fé aqui, ao qual o nosso Deus Todo-Poderoso chamou pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado de Deus é uma convocação e não uma opção. Atender o chamado nos transforma em filho. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma ocasião
que nosso Senhor Jesus ilustrou, aonde tinha 2 filhos, e o pai pedindo para o filho, vai ao campo e faz isso, e o filho falou, vou sim, pai, vou. E ele virou para o outro e falou, pai, eu não vou não. Mas aquele que falou que ia, louvado seja o nome do Senhor, ele não foi. Ou seja, ele mentiu, né? Muitos, por isso que a palavra de Deus fala, sim, sim, não, não. Se você não pode fazer, não faça. Mas se você pode fazer, faça, porque se você pode fazer e não faz, você está mentindo e está pecando. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele, louvado seja Deus, que falou, pai, eu não vou, mas aquele se arrependeu e foi. E Jesus fez essa ilustração. E a palavra do Senhor diz que aquele que atende ao chamado do Senhor se transforma em filho de Deus e nos dá e não dá um novo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a referência de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No contexto desse tema, desse título, vem dizer que tinha um homem, louvado seja o nome do Senhor, que tentou chegar ao céu através de uma torre, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz em Isaías 41:6 que um ou outro ajudou. Mas que palavra é essa de um ou outro ajudou? Nessa passagem está dizendo que é para fazer coisas que não agradavam a Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando falar um ou outro ajudou, mas ajudou o quê? Fazer o bem ou fazer o mal, como esses aqui em Isaías? E lá no capítulo 11 de Gênesis, tinha um homem, aleluia, chamado Nimrod, por aí o nome dele, nome feio é dessa, da descendência de Noé. Esse camarada era um camarada inteligente, mas ele usou a inteligência dele para fazer coisas que não agradavam a Deus. Vamos fazer tijolos, vamos construir uma torre para chegar até o céu. Aí Deus, louvado seja o nome do Senhor, desceu e desbaratinou toda aquela língua, que todos falavam a mesma língua. Aí um falava português, outro falava americano, estrangeiro, e bagunçou a língua toda, ninguém entendia ninguém. E saiu o pai de Moisés, de Abraão, Terá mesmo o pai dele, né? Ah, é justo, é que eu vou falar o sogro dele, eu vou falar o sogro de Moisés, depois vou entrar e berimbola um pouco. Aí Terá saiu ali daquela terra, mas só que ele se corrompeu também, chegou na terra de Midian, ele se corrompeu, louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus olhou para Abrão, e falou: Abrão, sai da sua parentela, sai dessa terra e da sua parentela e vai para uma cidade. Um chamado que Deus fez para Abrão. E Abrão, ele atendeu o chamado de Deus. Ele falou: em você serão benditas todas as famílias na terra. Louvado, a minha família é abençoada. Fala você aí, a minha família é abençoada. Profetiza nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. E nós conhecemos, aleluia, nós conhecemos a história de Moisés. A história de Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro chamado, aonde ele estava, aleluia, cuidando das ovelhas do teu sogro, aleluia. Jetro, esse é Jetro, né? Agora sim, né? Louvado seja o nome. É tanto nome estranho. Já pensou gritar aí no meio da rua: Jetro, vem cá, é filho? Pô, Deus abençoou a inteligência da gente, que mudou o nome todinho, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou:
Moisés, vira para cá. E o que Moisés viu? Uma sarça ardente. E Deus estava naquela sarça falando com ele, dando missão para ele, para libertar o povo. Assim somos nós, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus nos chama, não é para nós ficarmos acomodados, não é para nós ficarmos entreados nos bancos, louvado seja o nome, é para fazer a vontade dele. Ele falou, Jesus falou, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Por que, presbítero Hélio? Porque o Senhor, ele teve 3 anos e alguns meses aqui para fazer a obra, que foi o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a obra dele permaneceu até hoje, está permanecendo, e vai permanecer até a vinda dele. E nós temos oportunidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de aonde nós estarmos, nós temos uma referência. E qual é a referência que você é, aonde você está? Louvado seja o nome do Senhor. Você está influenciando ou está sendo influenciado? Louvado seja Deus. Nós somos chamados por Deus, nós temos um chamado, uma responsabilidade, aleluia, de pregar o evangelho do nosso Senhor. Josué, aleluia, vocês sabem da história de Josué. Josué era capitão, aleluia, aleluia, ali ele era um substituto de Moisés, aleluia, e de repente caiu nas costas dele, para ele conduzir o povo, aleluia, para Canaã. Assim somos nós, de repente surge, louvado seja Deus, Pai, tenha misericórdia. De repente surge uma responsabilidade tamanha, que às vezes a gente fica tremendo, Pai, como é que eu vou conseguir, Pai? Mas o Senhor diz, aleluia, somente obedeça que eu farei o resto. Nós não somos nada, quem somos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão acompanhando, aleluia. Outro também, aleluia, que tentou, aleluia, correr. Quantos de nós correm da chamado de Deus, do chamado do Senhor? Outro, bastante conhecido, Jonas, aleluia. O Senhor chamou Jonas, eu preciso que você vá a uma cidade, aleluia, para exortar o povo daquela cidade, porque eu vou acabar com aquela cidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes o Senhor toca no nosso coração para que nós viemos parar, seja numa Cracolândia, seja num ponto de tráfico, e falar do amor de Deus para com eles, dizer que o caminho que eles estão, eles vão para o inferno, falar a verdade. E Jonas, você sabe, tentou correr dessa responsabilidade. Quanto de nós corremos dessa responsabilidade? Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas tentou correr, mas a palavra de Deus diz, o chamado de Deus é uma convocação e não uma opção. Quando o nosso pastor, aleluia, fala para a igreja, vamos ajudar o ministério, a congregação do Batam, é uma convocação, não é uma opção. A não ser se você está trabalhando, você está fazendo algo, já tem um compromisso, mas você podendo ir, você está pecando. Louvado seja o nome do Senhor. É uma convocação, a convocação é para ser atendida, aleluia, para ser respeitada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, aleluia, largaram tudo que eles tinham, eles trabalhavam, era o trabalho deles, aleluia, e largaram para seguir a Jesus. É o que nós estamos fazendo, aleluia, nós estamos seguindo aquele que está nos levando, aleluia, para a Nova Jerusalém, aleluia, para a cidade santa. A gente não está sendo guiado por qualquer um, não. Assim como os discípulos ficaram 3 anos ali aprendendo com o mestre, assim somos nós, louvado seja o nome do Senhor, aprendendo com o nosso Senhor Jesus. E os discípulos também puderam pregar a palavra dele, que o Senhor deixou
ordem, ide de 2 em 2 e pregar a palavra, entrar na cidade, entrar nas vielas, entrar nas sinagogas, fala do meu amor, aleluia, para os necessitados. E eles foram felizes, que até os demônios respeitavam, e os demônios respeitam aqueles que fazem a vontade do Senhor. Nós temos o exemplo de um homem, aleluia, no Novo Testamento, aleluia, chamado Saulo. Ele era um perseguidor, aleluia. Quantos têm perseguido a igreja nos dias atuais, aleluia? Nós temos um careca aí no meio aí da política que está aterrorizando todo mundo. Está aterrorizando todo mundo. Ninguém tem condições aqui na terra de chegar e botar ele no lugar dele. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que vai dando corda, até que ele se enforca na corda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que vai chegar. Há uns 30 anos atrás eu ouvia dizer que ia chegar essa época da igreja está sendo perseguida. Louvado seja. Mas é bom a igreja ser perseguida. É bom. Quanto mais perseguida, mais cresce. É igual carne de terceira, de segunda. Quanto mais bate, mais ela cresce, não é verdade? Assim é a igreja do Senhor. Aleluia. A tendência é crescer, mas é necessário ser perseguido. Por isso que é necessário estar na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, aleluia, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E Jesus falou: Saulo, por que tu me persegue? Como assim? Ele não estava perseguindo, ele estava perseguindo os apóstolos, os adoradores de Jesus Cristo. Aleluia! Mas aquele que nos persegue está perseguindo Jesus, está perseguindo Deus, está perseguindo o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos obedecendo a palavra e de pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. As horas já se foram, eu vou louvar o Senhor e depois vou entrar na conclusão. Aleluia. Você que souber, ajude a adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode adorar comigo? Aleluia. Vou vir para cá porque às vezes tem uma parte aqui que eu tenho que olhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você tem um chamado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Oh, assim como ele fez com Jonas, ele não abre mão. Aleluia. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu me enviou. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus para você hoje é a seguinte: você tem um chamado, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou assim, estou na introdução não, que eu já acabei já, tá? Aqui não tem esse negócio não, acabou, estou na conclusão. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, capítulo 4, verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele teve vitória, e assim você também. Você vai ter vitória nessa noite. Aleluia, porque você tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.